Tá bom, turma. Então, para a gente dar sequência no nosso material, nós estamos aí no material 3 agora, né? No qual nós estamos falando a respeito da sociologia do direito sob a ótica da sociologia contemporânea. Então, eu selecionei aí 4 autores para que a gente possa analisar como que esse fenômeno jurídico é entendido pela sociologia moderna contemporânea, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou destacar aquilo que for mais importante em cada um dos autores, e é claro que depois vocês vão fazer a leitura complementar. O material que nós estudarmos hoje vai também estar claro na nossa prova, tá? Então, o que vai cair na prova? O que for visto até hoje, desde a primeira aula até hoje. Bom? Então, veja lá. Primeiro autor que nós temos é o francês Pierre Bourdieu. Bom? Você tá na tua tela aí, eu vou destacando só aquilo que é mais importante. O Pierre Bourdieu, ele separa a sociedade. Claro que aqui é uma visão bem superficial, né? Não dá tempo de aprofundar da maneira que precisaria. Mas o Bourdieu, ele enxerga a sociedade, então, como um espaço dividido em campos, tá? A gente poderia chamar também de grupos, não tem problema nenhum. Nesses campos sociais, os seus participantes eles têm posições fixas de acordo com uma lógica interna de cada campo. Então você pode ter como exemplos de campos sociais o campo das artes, o campo da política, o campo jurídico e etc. Como eu disse para vocês, cada campo desses possui uma autonomia própria, uma autonomia interna, uma lógica interna. Tá? E esses critérios internos, claro que cada campo tem os seus aspectos a serem valorizados. Eu vou direcionar o nosso estudo especificamente para o campo jurídico. Bom? Então, ainda dentro dessa ideia de campos, de campos sociais, nós temos essa ideia de capital. Aqui é muito importante você prestar atenção e entender que nós não estamos falando unicamente do capital econômico, financeiro. Tá? É claro que o dinheiro, o capital financeiro, ele está imerso em todos os aspectos da vida capitalista. Né? Mas Bourdieu diz que o capital não é só o capital financeiro, capital econômico. Capital, na verdade, para Bourdieu, quer dizer a soma de alguns atributos. Tá? Então, você tem, ao lado do capital econômico, o capital cultural, né, que está lá, títulos, conhecimentos, bagagens, a bagagem cultural de uma pessoa, as experiências, né? E o capital social. O capital social é a rede de comportamentos de uma pessoa. É aquilo que realmente nós ouvimos falar na linguagem dos coaches, né? Do network que a pessoa possui. A rede de conhecimentos de pessoas, né? De contatos, relacionamentos que uma pessoa possui. Bom? Pois bem,
O direito, claro, como nós já falamos agora há pouco, ele é um campo social. Ele é um campo social. Travou? Veja se voltou, por favor. Voltou já, professor. Voltou, né? Eu não vi que tinha travado. Mas eu só disse, então, que o capital, ele pode ser capital cultural, diz respeito à soma dos conhecimentos de uma pessoa, das experiências que ela tem de vida. E nós temos aí o capital social, que são as relações que uma pessoa possui. Tá? Bom, o direito, ele é, segundo Bourdieu, um dos campos sociais. Tá? Nesse aspecto, o direito ele acaba sendo monopolizado, não é? Pelos profissionais que se dedicam aos serviços jurídicos. Nós, né? Nós, por exemplo. E, além disso, o direito ele é composto por agentes especializados. Então, os profissionais do direito, eles são agentes especializados na mediação de conflitos. Tá? O advogado, por exemplo, é um mediador de conflitos, na verdade. Vou usar o exemplo do advogado, que é o mais comum, né? Comum não de ordinário, né? Mas mais comum, eu digo até em número de profissionais. O advogado, ele tem aquilo que é chamado de um poder postulatório, né? De uma capacidade postulatória. Quer dizer o quê? É a capacidade de pedir em juízo alguma coisa em nome daquela pessoa que ele representa, tá? Então, os profissionais do direito em geral monopolizam esse poder, essa competência postulatória, tá? Essa capacidade postulatória, no sentido, então, de mediar esses conflitos. E é claro que o direito desenvolve uma linguagem própria, né? Que é aquilo que nós chamamos de linguagem jurídica, que é uma fala técnica específica, na qual nós que somos do meio jurídico, claro, nós aprendemos a dominar essa linguagem. Mas isso, na verdade, não é exclusivo do direito. Porque se você pegar, por exemplo, o campo da medicina, haverá uma linguagem lá também, né, de médicos, que tem seus termos técnicos, seus jargões e tudo mais, e o mesmo acontece com o direito. Sobre a linguagem jurídica especificamente falando, a linguagem técnica, eu acho que eu já até disponibilizei para vocês algum material sobre oratória, não é? Algo nesse sentido, para ajudá-los a desvendar essa linguagem técnica, tá? Eu tenho mais materiais, posso depois disponibilizar para vocês. Bom, então, dentro do direito, nós trazemos aí como exemplos os profissionais, né? Os advogados, juízes, promotores, os servidores que trabalham nos fóruns, né? Esses todos aí estão dentro desse campo jurídico. Pessoal, um dado importante que o Bourdieu observa, Pierre Bourdieu, é no sentido de que os profissionais jurídicos, eles são selecionados pelos seus pares, não é? Então, num exame de ordem, por exemplo, o advogado, ou o pretenso advogado, ele é selecionado por outros advogados. Num concurso para magistratura, o indivíduo é selecionado ou testado, não é? Pelos seus pares também. Por exemplo, quando chega na fase oral, nós temos lá
a participação de juízes para selecionar juízes, promotores igualmente, e assim por diante, tá? E é óbvio que o exercício dessas funções jurídicas acaba sendo uma prerrogativa legal, tá? Com relação ao exame de ordem, turma, há algum tempo atrás houve um questionamento no STF acerca da constitucionalidade desse exame. Porque a tese que na época foi levada até o STF era o seguinte: o exame de ordem ele atrapalha a liberdade profissional, que é garantida na própria Constituição. Parece lógica a tese, né? Um raciocínio linear, um raciocínio que nem precisa dar tanta volta, que era mais ou menos assim: a Constituição Federal me garante o direito à profissionalização e ao exercício das profissões. E o exame de ordem é uma peneira, por assim dizer, que evita, em alguns casos, que algumas pessoas exerçam a advocacia por não serem aprovadas no exame, né? O relator desse processo foi o ministro Luiz Fux, salvo engano, e lá no seu voto ele disse o seguinte: olha, embora exista uma liberdade de exercício da profissão na Constituição Federal, essa liberdade não é plena, porque a própria Constituição Federal prevê as limitações que podem ser aplicadas limitações, desde que previstas em lei. Pois bem, o Estatuto da Ética e Disciplina, da OAB, o próprio Estatuto do Advogado, né? Ele tem aí, sim, alguns casos tem alguns casos, não, desculpa. Essas leis, elas prevêem a exigência do exame de ordem. Logo, não basta, então, ser bacharel em direito para ser advogado. É preciso exercer, ser aprovado no exame de ordem para poder exercer a advocacia. E isso, segundo o STF, não é inconstitucional. Um outro motivo, além da legalidade, que é um contra-argumento muito forte, não é? Porque está estampado lá na lei. Um outro argumento é que o exame de ordem evita que pessoas despreparadas para o exercício da advocacia venham a fazê-lo e, assim, diante desse despreparo, acabem causando mal para a sociedade. Não é segredo para nenhum de nós que um advogado, uma advogada despreparado, que não tenha o mínimo exigido no exame de ordem para o exercício da advocacia, vai sim causar mais mal do que bem à sociedade, né? Então essa foi uma discussão importante que foi levada até o STF e foi assentado então lá que o exame de ordem é constitucional. Tá? Você pode não concordar, nós, enfim, podemos não concordar, mas fato é que está posto dessa forma. E se você quer exercer advocacia no Brasil, tá? Em diversos lugares do planeta são aplicados exames de ordem. Tem país do mundo... Professor, tá travando. Aham. Veja se voltou, por favor. Voltamos? Parece que sim. Beleza. Mas só para arrematar, eu dizia que o exame de ordem não é uma exclusividade do Brasil, tá? Isso acontece em vários países do mundo. Inclusive, há países do mundo que aplicam exames anuais.
Quer dizer, mesmo que você já tenha sido aprovado ano passado e esteja exercendo advocacia, você é convidado a fazer novo exame anualmente. Então você veja que o controle ele é ainda mais rígido, né? Aqui fez uma vez, passou nas duas fases, só alegria. Muito bom. Então veja, o Bourdieu fala que essa estrutura de seleção pelos pares, nas quais advogados examinam e aprovam advogados, juízes examinam e aprovam juízes, e assim por diante, isso acaba garantindo um monopólio dos serviços jurídicos e a formação do campo. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, não é qualquer pessoa que exercerá, por exemplo, a advocacia. Essa pessoa, além de ser bacharel em direito, ela precisa ser aprovada no exame de ordem, tá? Além disso, o estudioso Bourdieu, ele verificou o seguinte, que existe uma tendência dentro do campo jurídico, hein? Então, de todos os campos sociais que ele notou a presença e que existem, nós pensamos, né, só o campo do direito e estamos trabalhando com ele, sob a visão do Bourdieu. Então, o Bourdieu viu ainda que dentro desse campo jurídico existe uma tendência que tem a ver com a ideia de classe social. Tá? Então, aqui ele mistura conceitos. O conceito de classe social, que vem desde lá de Marx, né? E o conceito próprio dele de campo. Então, ele diz o seguinte, olha, advogados que pertencem a uma classe social, ele chama de classe alta, né? Uma classe mais abastada, mais rica. Então, o advogado que é de uma classe rica, ele tende a fazer a defesa de pessoas ricas ou de pessoas jurídicas de empresas de relevância. Ao passo que aqueles advogados de uma classe social menos rica, menos abastada, ele tende a fazer a defesa de pessoas que pertencem à mesma classe que a sua, de pessoas economicamente falando mais humildes, né? Isso é uma regra fixa? É claro que não, né, turma? Porque o conceito de classe social ele é um conceito dinâmico. Né? A pessoa pode estar em uma classe social e depois ascender para outra, ou estar em uma classe social e descender para outra. Ô, professor, Pois não. esse conceito dos advogados defender as pessoas que estão na mesma classe que ele seria, na visão dele, da classe social, na visão dele. Isso, exatamente. É dizer de forma mais simples, advogado rico defende clientes ricos, advogado não tão rico defende clientes não tão ricos. Né? Porque, em certa medida, essas pessoas acabam transitando socialmente nos mesmos lugares, né? Lembra que nós falamos agora há pouco de capital social? Né? Então, as pessoas podem estar transitando nos mesmos ambientes sociais correspondentes à sua classe. Né? E, assim sendo, esse capital social se desenvolve num sentido de que os que estão na mesma classe acabam fazendo a defesa de clientes dessa respectiva classe social. Né? Eu diria que você pode até traçar uma crítica e tal, porque nada impede que um advogado comece a carreira, e acho que é o que acontece com a imensa maioria dos profissionais, comece a sua carreira de forma modesta, não é? E possa ir ascendendo para outras classes. Mas é claro que quando ele ascende para uma classe mais alta, ele vai transitar nessa classe mais alta e os seus clientes sairão dali certamente, né? Tá bom? E ainda dentro do campo jurídico, né? Existe aí aquilo que Bourdieu vislumbrou
como uma divisão, agora não referente a classes, mas referente a funções que se desenvolve dentro do campo jurídico, né, que é esse parágrafozinho aqui que está no topo da tela. Esses dois. Então, ele primeiro fez uma divisão entre classes, tudo bem, acabamos de ver. E depois ele fez também uma divisão referente a funções que os juristas desenvolvem dentro desse campo do direito. Ele colocou que existe um grupo, uma porção dos juristas, que são chamados de teóricos. Né? Esses teóricos, geralmente, eles estão num patamar mais elevado, dentro de um capital cultural jurídico. São aqueles teóricos, as pessoas que possuem, os juristas que possuem maior conhecimento da ciência jurídica, no sentido de um aprofundamento maior do estudo do direito. Essas pessoas, geralmente, são chamadas, não é, de doutrinadores, né? Doutrinadores, quer dizer, esses doutrinadores, turma, eles têm por função, claro que não a função principal, muitos deles, mas eles têm uma função de interpretação do direito mesmo, né? Como nós sabemos, vocês já estão aí avançando no estudo jurídico, nós temos as normas, as leis, a Constituição, tudo isso posto em documentos jurídicos, não é? Os códigos, as leis, o próprio texto constitucional. E alguns juristas dedicam a sua atividade intelectual para interpretar o que está colocado pelo legislador. E assim sendo, é muito comum, né? É óbvio isso até, que nós façamos o nosso estudo, que nós construamos a nossa base jurídica, intelectual jurídica, que nós aprendamos o direito na leitura desses livros e dessas obras doutrinárias. Não é assim? Eu tenho certeza que em direito penal foi recomendado que vocês fizessem a leitura de tal doutrinador, que em direito civil foi recomendada a leitura de tal doutrinador, o mesmo para tantas outras matérias. Essas eu digo as dogmáticas, né? Aquelas que estão tratando diretamente do direito. Então, essas pessoas, segundo Bourdieu, estariam num patamar mais elevado dentro do estudo jurídico, do campo jurídico. Né? E aí você pode citar professores, juízes de tribunais superiores e advogados de muito renome, que não raros são também intérpretes desses direitos, desses textos jurídicos, tá? No nosso caso brasileiro, por exemplo, se você, além da doutrina, não é? Tenho certeza que também foi dito isso para vocês, que o nosso estudo é feito pela lei seca, que é o código, junto com a doutrina, esses teóricos, e com a jurisprudência, não é? Que são aqueles julgados mais emblemáticos, não é? São aqueles julgados que traçam os rumos do direito dentro do Brasil. Então, veja, quando nós falamos em juízes superiores, de tribunais superiores, nós estamos nos referindo a esse tipo de questão, né, de jurisprudências. Amanhã ou depois, quando você for peticionar um processo, quando você for defender um cliente, é óbvio que você vai olhar o que o STF está pensando a respeito desse tipo de caso, o que o STJ pensa a respeito desse caso, e assim sucessivamente. Por quê? Quando você embasa a sua tese num entendimento que é semelhante àquele do STF, por exemplo, você já tem aí meio caminho andado para o sucesso na sua ação, entendeu?
já que o STF é o órgão máximo do Poder Judiciário no Brasil. E aqui nós não vamos ficar fazendo debate que não leva a lugar nenhum, né? Pelo menos agora, sobre se eu gosto do Gilmar Mendes, ou você gosta do Marco Aurélio, ou a colega gosta da Carmen Lúcia. Isso aqui não é fandom, né? Nós estamos estudando o que eles estão decidindo. Agora, mais adiante, se a gente pegar um julgado, analisarmos juntos, aqui determinado ministro talvez não tenha ido por um caminho muito bom. Aí é um debate válido, tá? Agora, esses debatezinhos midiáticos aí de quem é bonzinho e quem é malzinho, isso não interessa para nós que somos adultos, né? Já superamos essa fase aí dessa dicotomia boba, né, que se estabelece por culpa de alguns veículos de comunicação, tá? E por culpa das correntes de WhatsApp também, né? O que interessa para nós, enquanto cientistas, é analisar o acerto ou o desacerto da decisão com base na Constituição Federal, não com likes e dislikes, não é, a respeito de determinado ministro. Pois bem, nos patamares inferiores desse campo, ainda falando da função a ser desenvolvida, nós temos aí aquilo que Bourdieu chamou de prático. Turma, é claro, né? Quero só deixar bem claro que quando ele diz patamar superior, patamar inferior, ele não está aqui questionando a intelectualidade ou a capacidade intelectual desses profissionais. É que dentro de um sistema, ele achou por bem colocar um pouco mais acima aqueles que interpretam o direito e criam as teorias jurídicas, daqueles que estudam essas teorias e aplicam na prática. Que, na verdade, daí é a imensa maioria. A imensa maioria, pode pôr aí 95% dos profissionais do direito estão no campo prático. Né? Não dá tempo de você ficar teorizando sobre determinado artigo do Código Penal, sabendo que tem gente que faz isso desde o século XVIII. Né? E não é nem producente para você, a não ser que você queira seguir uma carreira acadêmica de doutrinador, de teórico, aí, ou doutrinadora, né? Aí, ótimo, tranquilo, é a sua vocação, parabéns. Né? Muitas vezes, talvez, a pessoa nem jurista é e ela desenvolve tanto seu intelecto, estuda tanto que ela consegue desenvolver teorias jurídicas, mesmo não tendo passado pela faculdade do direito. Agora, para aqueles que querem efetivamente pôr a mão na massa, se me perdoarem a expressão um pouco mais popular, e querem operar efetivamente o direito, não é? Construir o direito no dia a dia, no tete-a-tete, lá encostando no balcão dos cartórios, indo até as audiências, agora não porque está em pandemia, né? Está em distanciamento, mas, né? Você entendeu a ideia? Frequentando o fórum dia a dia e tudo mais, isso é dignificante, tanto quanto aqueles que teorizam sobre o direito, né? Porque os práticos, como a própria nomenclatura diz, eles colocam em ação aquilo que antes era só teoria, tá certo? Então, enquanto os teóricos trabalham com o direito no seu aspecto abstrato, os práticos, eles também fazem, claro, interpretação do direito, mas de acordo com os casos concretos que eles estão lidando. Né? Então, no dia a dia do teu escritório, do teu gabinete, você também fará a interpretação do direito, óbvio isso, mas não de uma forma ampla, genérica e muitas vezes até filosófica, mas sim à luz daquele caso que você tem para resolver, tá? E repito, tanto uma função quanto outra são de extrema relevância e interdependentes, né? Então, essas imagens, não é?
de que o direito é reservado para aqueles que se dedicaram à faculdade, aqueles que efetivamente, no caso da advocacia e outras carreiras, que foram aprovados nos respectivos exames e concursos, que existe sim uma divisão dentro do próprio campo do direito, não é? Isso, na verdade, é construído e perpetuado pelos próprios envolvidos na área jurídica. Tá? Obrigado, Laene. Então, acontece que o sistema, ele meio que se autoalimenta, né? E os responsáveis por essa alimentação somos nós mesmos, né? Estudiosos e aplicadores do direito. E daí tem, né, para encerrar, desculpa, deixa eu acompanhar aqui, para a gente chegar ao final do Pierre Bourdieu. Essa frase que é bárbara, né, que é secular, diria que talvez até milenar, né, já que a figura do advogado tem muita importância na época já do direito romano, né? Tá aí, ó. Só com o advogado se faz justiça. Isso, além de ser uma verdade, não estou discordando, a gente não está discordando disso, acaba, em certa medida, sendo também uma reserva de mercado, né? Já que nós temos a tendência de proteger, não é, a nossa área de atuação. Turma, até aqui, tá tudo em ordem? Tá muito depressa? Estão entendendo? Estão acompanhando junto com o material, né? Acho que ajuda mais, né? Legal. Vieram aqui alguns recadinhos de que a internet caiu. Espero que ela não tenha se machucado muito. E eu dou o ok aqui. Beleza. Tá. Passando adiante, nós passamos a conversar agora sobre... Essa piadinha foi podre, né? Desculpa. Perdão. Essa foi piadinha do tiozão do pavê, né? Pessoal, passemos agora, então, ao próximo pensador, tá? Tá aqui na tela para vocês. É o português... Opa! É o português Boaventura Souza Santos, tá? O nome dele é Boaventura Souza Santos, ele é um pensador português que nos traz aí uma visão diversa daquela do Bourdieu. Claro, o objetivo aqui é que nós tenhamos pelo menos 4 visões diferentes do direito, de acordo com a sociologia moderna contemporânea. Olha, o Boaventura Souza Santos, ele visualiza o campo social e o jurídico como um campo onde existe uma dialética muito evidente, né? Tudo ok com essa palavra dialética? Já ouviram falar, acho que nas aulas de filosofia, né? Não, nunca ouvi não, professor. Não? Então vamos lá. Ó, o que quer dizer que algo é dialético? Significa dizer que existe uma duplicidade uma duplicidade de interações ou de interpretações. Tá? Tem muito a ver com a ideia de dicotomia. A Marina pontuou a parte do diálogo, né? Sim, o diálogo tem que ser dialético, né? Eu só posso ter diálogo, tá aí o prefixo di, né? Tá bom? Até que demorou para travar de novo, né? Por favor, me digam se voltou, tá?
hora que voltar. Acho que voltou então, né? Legal. A Lívia pontuou, são pontos diferentes de um mesmo assunto. Então, quando eu falo do prefixo de, então eu parto da ideia que eu tenho que ter pelo menos dois, né? Então, quando eu falo que existem, com Boaventura Souza Santos, acho que com o exemplo fica melhor, existem tensões dialéticas na modernidade, quer dizer, então, que a sociedade moderna, ela enxerga o mundo com pelo menos duas cores. Né? Duas cores, eu estou fazendo uma metáfora. Quando no passado, quando a sociedade era uma imposição do rei absoluto, um sistema fechado, onde as pessoas não tinham vez e nem voz, nós tínhamos uma situação de um monólogo, não é? Um monólogo. Só o Estado falava. O Boaventura Souza Santos diz o seguinte, na modernidade, existe um diálogo entre o Estado e a sociedade, ainda que seja um diálogo muitas vezes implícito, né? Um diálogo que não é expresso, mas sociedade e Estado são duas entidades que estão conversando o tempo todo, né? E uma das formas dessa sociedade e o Estado conversarem é pelo direito. É pelo direito. Então, veja, eu tenho uma dialeticidade, né, um pensamento dialético entre um direito emancipatório e um direito regulatório. Quer ver outros exemplos de dialética entre o que é público e o que é privado? Tudo isso dentro do direito, tá? Tem uma dialética entre o Estado e a sociedade, entre o Estado-nação e a globalização. Esses são exemplos, não é? De tensões. Pontos tensionados, pontos de conflito, ainda que conflitos velados, conflitos ideológicos, não é? Sim, muito bem pontuado, Marina. A política também serve como um meio de diálogo do povo com o Estado. E aí você pode colocar atenção nessa tua pergunta no seguinte sentido. A política, a democracia representativa, isso não é uma questão que eu estou pondo, hein? É uma questão que os teóricos modernos colocam. A democracia representativa no Brasil, do jeito que ela está colocada, ela é mesmo um diálogo do povo com o Estado? Digo, os nossos representantes eleitos efetivamente nos representam? Né? Essa é uma pergunta que pode ser colocada. Legal. Vamos lá então, Maria, vamos retomar. Então, ó, o Santos, vamos chamá-lo só de Santos, tá? Você não vai lembrar do Santos do Ratinho lá, pelo amor de Deus, hein? O Souza Santos, melhor dizendo, o Souza Santos, ele coloca, então, essa tensão, essa dialética, no sentido de que o campo jurídico, ou o direito, ele pode ser um direito que simplesmente regula a vida em sociedade e, em certa medida, nos impõe comportamentos, e caso nós falhemos em seguir esses comportamentos, nós somos punidos. Ou o direito pode agir como forma de emancipar os indivíduos. Leia-se, como forma de proporcionar aos indivíduos uma maior participação na vida do Estado. Porque, em última instância, o direito é para nós, sociedade. Então, seria, de acordo com Boaventura Souza Santos, algo lógico que a sociedade participe ativamente na criação do direito. E não como mera espectadora daquilo que é feito pelo aparato estatal.
Então, quando eu digo aparato estatal, eu estou falando, por exemplo, pelo poder legislativo. Né? Essa ideia, então, de que o poder legislativo cria as normas e enfia a goela abaixo da sociedade, para o Souza Santos, isso é difícil de aceitar. Né? Porque o direito mais... o direito que é mais harmonioso com a sociedade é aquele que respeita os nossos anseios. Né? Então, é nesse sentido que existe uma tensão, um conflito entre o campo social e o campo jurídico. Né? Podemos avançar? Legal. Então, veja, aí no segundo parágrafo, né, no parágrafo seguinte, ele coloca assim, ó, o direito moderno é repositório dos conflitos decorrentes dessa tensão. Quando fala em repositório ali, tá, vamos lá para a perguntinha. A tensão, Vitória, que eu coloco, é algo assim, é uma espécie de conflito, não é um conflito aberto, entendeu? Mas sim um conflito implícito no sentido de que muitas leis que são produzidas pelo poder legislativo nem sempre correspondem aos anseios da sociedade. E também, já para completar, as omissões legislativas também afrontam a sociedade. Tá? Por quê? Porque significa que quando o legislador legisla contra a sociedade, ou quando ele não legisla contra a sociedade, ou melhor, quando ele não legisla a favor de alguns anseios sociais, ele está rompendo, não é? Esse dogma da representatividade política. Isso mostra também, não sei se ficou mais claro agora, Vitória, isso demonstra também uma certa postura paternalista do Estado, né? É como se o Estado, a entidade, né? O monstro lá, lembra do Leviatã? É como se o Estado dissesse assim, sociedade, vocês ainda são crianças, vocês ainda são infantiloides, que não têm capacidade ou mesmo experiência, possibilidade para participarem do processo de formação das leis. Portanto, como diria a Xuxa, não é? Senta lá, fulano, e espera que nós vamos fazer a lei para vocês. Só que nesse processo, nesse distanciamento, acaba que, como a Marina bem pontuou, o direito acaba se tornando um instrumento de poder e não um instrumento de emancipação social. Tá? Então, veja, dentro desse ambiente, que é um ambiente hostil, né, em certa medida, você tem uma política monista, e aqui quando eu digo política, eu estou falando da atuação do Estado, né, como um todo. Não a política partidária, mas uma atuação política do Estado em relação à sociedade. Você tem uma atuação monista no sentido de dizer só o Estado pode criar direito para a sociedade. Então, essa é uma visão que confere exclusividade à produção jurídica. Travou? Travou para todos? Sim, professor, pode repetir, fazer um favor? Vou repetir sim. Voltou? Voltamos? Acho que sim. Beleza. Então, nós estamos aí back online. Vamos lá.
Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que existem, então, duas concepções dessa atuação do Estado. Na primeira concepção, significa dizer que é uma concepção monista. Monista porque um só, né? Um só. Quer dizer o quê? Só o Estado tem a exclusividade da produção do direito. Um só fala, exatamente. Só o Estado fala o direito, o que é direito. Seja o Estado legislativo, seja o Estado judiciário, né? Então o Estado cria o direito e nos entrega. Geralmente essa vertente, essa visão monista, ela tem por base um direito regulatório, que é esse que eu falei para vocês, que é um direito paternalista, que é um direito que nos determina os caminhos que devemos seguir. E se nós nos desviarmos desse caminho, nós sofremos alguma sanção. Pois não, Vitória? Você pode repetir essa parte, fazendo favor? Essa visão monista, ele tem um direito? Tem um direito regulatório. Um direito regulatório que estabelece aí modelos de conduta, né? E acaba nos punindo caso nós descumpramos essa visão de mundo. Então, vou pôr aqui no chat. Monista tem a ver com direito regulatório. Turma, eu só quero fazer uma ressalva. Nós não estamos dizendo aqui se é bom ou se é ruim. Tá? Nós não estamos fazendo juízo de valor. Né? Nós estamos fazendo uma constatação com base no pensamento do Souza Santos. Por outro lado, um direito mais aberto à participação social, um direito que privilegia os anseios sociais, esse direito ele tende a ser mais emancipatório. Por quê? Porque ele abre canais de participação social, coloca a sociedade num patamar onde a sua opinião é respeitada, não é isso? E assim sendo, esse direito ele tem essa veia emancipatória. O que eu quero dizer com uma veia emancipatória? É justamente o fato de permitir, não é, que o direito acompanhe de forma mais ágil a dinâmica social. Tá? Vou dar um exemplo, se me permitir. O Brasil, né, antes que você, porque você pode dizer assim, poxa, professor, mas a nossa sociedade tem mais de 200 milhões de habitantes. Como é que eu posso resolver esses anseios sociais? É claro, né, turma, eu não vou estar falando do meu anseio particular, do seu anseio particular, mas sim dessas correntes correntes sociais, né, na qual nós colocamos alguns grupos como necessitados de atenção especial do Estado, né? Não necessariamente pela votação, Marina, mas pela pressão social mesmo. Talvez com um exemplo melhor. Que pessoas do mesmo gênero, né? Ou numa linguagem mais coloquial, do mesmo sexo, desenvolvem amor, se amam, isso não vem de hoje, né? Até porque é natural do ser humano amar. Ainda bem, né? Então, as pessoas amam. Pode ser que, vou usar assim a linguagem mais fácil de me fazer claro possível. Pode ser que o menino desenvolva amor pela menina, mas pode ser que o menino desenvolva amor pelo menino e a menina desenvolva amor pela menina. Ótimo, lindo. Não tem como você punir alguém porque ela ama. Isso, né? Pelo menos na minha concepção de mundo,
ama o que você quiser, né? Quer amar uma pessoa do mesmo sexo que você, quer amar o seu cachorrinho, quer amar, enfim, uma árvore. O importante hoje é amar, o mundo precisa de amor. Pois bem, aí a coisa vai, isso desde que quando o ser humano existe, durante muito tempo isso é reprimido, que é uma idiotice, uma imbecilidade, não é? Reprimir uma pessoa porque ela ama, como eu disse. Mas aí, no direito brasileiro, por exemplo, em tempos recentes, o primeiro ramo jurídico que reconheceu uma união entre pessoas do mesmo gênero foi o direito previdenciário, tá? Porque, por exemplo, um casal composto por 2 homens, um deles, os dois trabalhando, recolhendo para o INSS, pagando todos os seus tributos e tudo mais, cumprindo todas as suas obrigações legais. Aí um dos membros do casal falecia e o outro não tinha direito, por exemplo, a pensão por morte de garantia, o que é ridículo, né? O que é ridículo. E daí o direito previdenciário passou a reconhecer esse direito. Pois bem, esse reconhecimento, ele é fruto de uma pressão social de um determinado grupo da sociedade, né? Hoje chama comunidade LGBTQI+, né? Tudo bem, esse reconhecimento previdenciário veio, mas não é o bastante. Então veio mais pressão do grupo para que então ocorresse o reconhecimento civil da união estável homoafetiva. Tá, então as pessoas que do mesmo gênero, que convivem com a intenção de formar família, têm reconhecido a união estável. Na minha opinião, ainda é pouco. E, em certa medida, é preconceituoso. Porque é uma minoria, né, um grupo minoritário que sofre pressão também de outras correntes. Veja, essas tensões sociais são o tempo todo, o tempo todo. Na minha singela opinião, professor de direito civil que sou, estudioso do direito, deveria ser reconhecido o casamento homoafetivo. Porque não é possível você reconhecer direitos pela metade, não é verdade? Então você reconheceu o direito dos casais homoafetivos, mas não muito. É só união estável, tá? Você não vem falar de casamento aqui, não. Isso é uma visão preconceituosa, né, turma? Tá? Mas isso acho que serve para exemplo de como nós temos essas tensões sociais. Só para eu concluir, eu já passo a palavra para a Vitória. Como nós temos essas tensões sociais e jurídicas, e como que um direito monista, meramente regulatório, na visão do Sousa Santos, ele falha a proteger ou corresponder à sociedade, né? Precisaria desse direito mais popular, com uma participação social maior, para que então as pessoas pudessem talvez ter mais correspondência aos seus anseios com relação ao direito. Pois não, Vitória? Professor, já que você falou que você também é advogado da área de civil, qual que é a diferença como que você falou? Do casado com a união estável? Olha, atualmente, depois de uma decisão do STF, a única diferença é que o casamento tem todo um procedimento formal. Você vai até o cartório, você passa por um processo chamado de habilitação, né? Você e o seu noivo ou noiva. A partir disso, o casamento ele é celebrado perante uma autoridade judicial,
uma autoridade civil, que é chamado de juiz de paz. E a união estável, ela tem a principal característica dela, a informalidade. As pessoas que convivem em união estável não precisam de documento. Mas o que elas precisam? Então, precisam de ânimo de formar família, precisam de que o relacionamento delas seja público, não é? E a partir daí nós podemos, então, concluir que existe uma união estável. Então, a grande diferença entre os dois hoje, depois de muita evolução, viu? Depois de 19 anos de evolução, a grande diferença hoje é que o casamento tem registro em cartório e certidão que você pode dobrar e carregar no bolso. A união estável, eu gosto de falar que a união estável é feita no cartório do coração. E o casamento, não que o casamento não seja, né? E o casamento, além do cartório do coração, tem o cartório civil também. Essa é a grande diferença. Mas a questão dos direitos continua o mesmo. Vamos supor que a pessoa faleça. Como que é comprovado? Então, hoje, Vitória, acontece que quando uma pessoa, seja ela casada, seja ela em união estável, os direitos do cônjuge que sobrevive, né? Eu acho um barato essa expressão, assim, o cônjuge sobrevivente. Sobrevivi o casamento. Ou sobrevivi à união estável, né? Mas é um termo jurídico, na verdade, eu estou só ironizando. O cônjuge sobrevivente, tanto no casamento quanto na união estável, eles têm os mesmos direitos. Porque o Código Civil, na verdade, em 2002, ele foi concebido para diferenciar. Só que o STF, atendendo anseios da sociedade, igualou os regimes. Então, como a Marina pontuou, a união estável hoje seria um casamento informal, exatamente. Não sei se eu respondi. Beleza. Vamos adiante, então? Então, vamos lá. Então, veja, nós temos essas duas concepções, né? Um direito colocado por um Estado que se arvora, se eleva acima da sociedade, é um direito regulatório, e uma concepção de direito que é produzida pelo próprio povo, né? Para ser mais singelo na minha fala, que é construída um direito que é construído pela própria sociedade. E assim sendo, ele tem maior correspondência com aquilo que a sociedade espera. Uma coisa é fato, turma. Não está aqui no material, mas né, a gente pode expor. Uma coisa é certa. Quando o legislador não responde a esses anseios sociais, muito frequentemente o Poder Judiciário faz. Quando, por exemplo, o STF reconhece a união estável homoafetiva, quando o STF reconhece igualdade de direitos entre união estável e casamento, né? Quando o STF, por exemplo, permite o aborto de fetos anencefálicos, né? É claro que eu não vou, não é o momento agora, mas talvez em outro momento, a gente pode abrir a discussão com relação ao aborto. Mas veja, são todos anseios sociais, né? Que muitas vezes o legislativo não corresponde. Por quê? Porque o legislador, muitas vezes, ele já está com a cabeça na próxima eleição. Quer ver um outro exemplo que legislador não põe o dedo? Direito dos presos. Porque isso não dá voto. Muitas vezes pode perder voto. Né? Um legislador que se diz declaradamente pró-aborto, ele pode acabar perdendo votos, conforme a conjuntura social. Então, vocês sabem que o poder ele não tem espaços vazios, né? Então, se o poder legislativo não exerce essa prerrogativa, o STF, no caso brasileiro, vem e o faz.
O STF, então, decidiu sobre a união civil homoafetiva, equiparou a união estável a casamento, decidiu sobre o aborto de fetos anencefálicos. Obrigado, Yasmin. Decidiu sobre o direito de presos, que são pontos que o legislador não põe a mão, justamente com medo de perder a sua cadeirinha, né? Cadeirinha lá em Brasília, e, enfim, porque não há interesse eleitoral nesses assuntos. Beleza. Então, essa ideia de um direito que vem de um Estado monopolista, de um Estado que diz eu produzo o direito e pronto, ele é vinculado a algumas forças sociais, né? Já estou aqui nesse parágrafo que eu estou colocando no topo, vinculado a essas forças sociais hegemônicas, turma. O que são as forças sociais hegemônicas? São aquelas forças sociais que dominam o cenário político, não eleitoral, mas político como um todo, né? Que dominam o cenário nacional. E essa classe hegemônica, essas classes que dão as cartas, elas o fazem por intermédio do direito, né? Não só do direito, mas também pelo direito. Quando então passa a regular a vida das pessoas, muitas vezes de forma contrária aos seus desejos, né? A classe hegemônica, por exemplo, não admite esse reconhecimento de um casamento civil homoafetivo, tá? Então, essas forças sociais, repetindo, essas forças sociais hegemônicas são aquelas que efetivamente dominam o país, uma nação, um Estado, e desenvolvem essa dominação por intermédio do direito, impondo a sua noção do que é direito. Sim, o campo religioso é muito importante. O campo econômico é muito importante também. E eles, muitas vezes, se revelam no direito, né? Então, as forças hegemônicas atuantes no país hoje são contrárias ao reconhecimento de um casamento homoafetivo. E você veja que essa influência é tão grande que nem o judiciário foi adiante na defesa desse direito. Ele parou ali no reconhecimento da união estável. Né? Vai dizer que não está bom? Hoje é um baita avanço. Mas, como eu disse, não é possível se garantir direitos pela metade. Né? Então, veja que a hegemonia das forças, e aí você poderia até buscar lá em Marx, né, o conceito de ideologia. Então, o grupo hegemônico, aquele que domina o poder em determinada época, ele impõe a sua noção de direito. Tá? E isso acaba, em certa medida, sendo o contraponto, não é? Com esse direito emancipatório, que alarga a cidadania, que garante mais direitos, que tem como principal objetivo a dignidade das pessoas, né? Então, nesse aspecto, no caso do direito posto pelas forças hegemônicas, é um direito controlador, do Estado controlando a sociedade. E no caso de um direito emancipatório, é a sociedade produzindo o direito e controlando o Estado. Isso fica muito evidente, né, turma? Quando você vê, e aí, claro que isso tudo nós estamos falando com olhos de observador apenas, sem dizer se é certo ou errado. Esse tipo de conversa não cabe aqui agora. Mas quando você vê, por exemplo, determinados grupos sociais, determinadas pessoas, enfim, que seguem de forma cega, sem questionar, um determinado líder. Né? Que é aquilo que vimos na última aula com o Weber, a dominação carismática. Travou! Então,
Travou, eu vi, Marina. Obrigado por ter avisado. E aí, voltou? Voltou ou não? Legal. Então, eu dizia, desses momentos da história onde a sociedade segue, não é? Sem questionar um determinado líder, e fazia referência ao Weber, né? Essa dominação carismática. Mas ao mesmo tempo em que existe essa rendição de boa parte da sociedade a uma determinada liderança, uma outra parte da sociedade faz o contraponto e questiona. Então, é assim, nós devemos seguir o Estado e os agentes do Estado, políticos agora, políticos de partidos, ou são eles que têm que nos seguir e fazer concretizar a nossa vontade? Esse é o debate moderno, não só no Brasil. Tá? E isso, a Marina pontuou aqui, né, que nós temos essa constatação de que o Estado pode usar a violência como um método de poder, sim. E muitas vezes abusa, né? Abusa. Tá? Então nós temos essa circunstância, e esse questionamento que é muito presente aqui no pensamento do Souza Santos. A sociedade vai viver sob a égide de um direito feito por terceiros e imposto a ela, ou a sociedade organizada, esclarecida, vai fazer com que os seus representantes concretizem a ideia de direito que a sociedade tem. Né? Então, eu acho que isso é muito rico, esse debate, é uma conversa muito interessante, né? Então, o Boaventura Souza Santos, eu vou colocar vocês aqui no mesmo ponto que eu estou. O Boaventura Souza Santos, ele coloca aí, ó, que uma rejeição, né? Uma rejeição que é muito importante. Isso aqui, ó, essa rejeição a um racionalismo cientificista. Quer dizer o quê, né? O direito, para o Boaventura Souza Santos, não pode ser analisado e encarado como um mero homo, como uma ciência exata, tá? O direito, ele tem que ser estudado e entendido, não é? Como uma ciência que lida com a sociedade. Então, se você olha a classificação do direito, né, na classificação das ciências, você vai ver que o direito é uma ciência social aplicada. Essa ideia de uma metodologia positivista, de causa e efeito, isso já ficou no passado, já ficou no século retrasado até. Né? Nós estamos no século XXI já. E essa visão positivista, esse paradigma positivista, ele já ruiu, né? Ele já não responde mais todas as perguntas que são colocadas para ele. Tudo ok com o conceito de paradigma, turma? Só para a gente abrir um parênteses. Professor. Pois não. Eu não entendi essa parte. Você pode explicar de novo, por favor? Claro. Vamos lá. Ó, o Boaventura Souza Santos, ele tende, porque na verdade ele tende para esse direito emancipatório, entendeu? Tem livros dele que ele traz experiências no mundo na qual a sociedade se organizou e preencheu esse vácuo entre a sociedade e o Estado. Então, a sociedade e o Estado conversavam harmoniosamente. Em sociedades menos numerosas, né? E ele entende, a partir dessa visão emancipatória, de um direito feito pelo povo e para o povo,
que esse direito vindo do Estado, hegemônico, produzido de fora da sociedade e inserido nela, né, porque existe uma distância entre o Estado e a sociedade, esse direito ele é de viés positivista, que é um direito que tinha por premissa relações de causa e efeito, né? Exemplo claro, assim, peço até desculpa pela obviedade. Eu coloco a mão no fogo, a minha mão queima. Então, qual que é a causa da minha queimadura? Colocar a mão no fogo. Qual que é o resultado? A mão queimada. Eles pegaram esse tipo de raciocínio, linear, simplório, mas que é importante para ciências naturais, para física, química, matemática, e inseriram no direito. Então, o Boaventura Souza Santos falou, olha, não dá mais para a gente ter um direito que tenha um pezinho lá no positivismo. O que nós precisamos é de um direito que seja dinâmico, claro, que traga segurança para a sociedade, mas que seja afastado dessa ideia de uma exatidão do direito, né? Porque eu não posso garantir que embora seja desejável, mas eu não posso garantir que todas as demandas tenham resultado semelhante. É preciso analisar, né, as nuances de cada caso que é colocado, da defesa do direito, enfim, e a própria criação desse direito. Então, um direito muito generalista não seria o ideal, segundo Boaventura Souza Santos. Por isso que as leis se atualizam conforme a sociedade se atualiza. Exatamente. Agora, é importante notar que essa atualização das leis ela é muitas vezes retardatária, né? A sociedade, o fato, o dia a dia, ele é muito mais dinâmico, né, do que o direito, porque o direito passa por um processo de criação que nem sempre é bem-vindo pelos legisladores, pelos motivos que falamos agora há pouco, e mesmo aqueles processos que o legislador queira proteger, existe um procedimento legislativo que toma um tempo para que a lei possa nascer, né? Muito bom. Então, veja, entender o direito segundo Boaventura Souza Santos é entender que o direito não pode ser essa coisa, né? Essa coisa meio robótica, né? Meio autômata. Porque senão ele vai gerar um direito frio, afastado da sociedade. Como acontece em muitos países, inclusive no nosso. Né? E é interessante demais, porque se você depois estudar, eu acho que nós vamos ter tempo de falar isso nesse semestre, mais adiante, sobre uma ideia de um direito robotizado, efetivamente. Existem empresas de computação, de programação, que tentam a todo custo criar robôs, né, os bots, né, os softwares, para que esses softwares possam trazer respostas jurídicas. Isso, na minha opinião, é um dos grandes absurdos da modernidade, tá? Mas é só a minha opinião. Pois não, Marina? Professor, licença. Você falou, né, que o direito aqui no nosso país ele é frio. Mas Desculpa, não entendi. você falou que o direito aqui no nosso país, em vários outros, é frio, né? Mas Sim. tem vários direitos trabalhistas, tudo, coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos não tem, professor. Sim, Tá sim. bom. Muito bem.
A gente vai falar isso, acho que com o nosso amigo Luman, daqui a pouquinho. Professor, Ó, pois o não. Eduardo mandou avisar que a internet dele acabou. Ah, sim. Tá bom. Obrigado, viu, Laiene? Imagina. A questão, Marina e turma, que se coloca, né, se eu entendi bem a pergunta, você colocou no seguinte sentido. Aqui no direito, aqui no Brasil, existe proteção a direitos que não existem lá fora, né? O que seria bom, o que é bom. No entanto, é importante que nós tenhamos em mente, primeiro, que o direito é um produto cultural, né? Então, nesse aspecto, você pegar lá a escola histórica do direito que a gente aprendeu, né? Então, a cultura norte-americana, ela é altamente liberal. Liberal no sentido de teorias econômicas, né? Do liberalismo econômico. E, efetivamente, não é você conceder ou conceber um arcabouço normativo lá para a proteção do trabalho é algo que seria uma verdadeira afronta cultural. Porque desde sempre eles existem enquanto nação sem esse tipo de proteção. Até porque o ordenamento norte-americano ele também não tem tantas leis escritas quanto as nossas. Né? Eles têm um arcabouço escrito menor. Nós temos uma vasta produção legislativa escrita. Né? Lá nos Estados Unidos, é aquilo que nós chamamos, esse parênteses é interessante, ó, mas vocês já devem ter ouvido falar. Lá é o common law. O que está aí no chat? O que quer dizer o common law? Quer dizer que lá os precedentes judiciais têm muita força. Quer dizer que lá os casos que a Suprema Corte norte-americana e os tribunais decidem, eles meio que viram leis. Então, se eu chego lá com o caso, um caso A, que foi decidido em 1945, e hoje, 2021, eu chego com um caso B, que é semelhante àquele, no sistema norte-americano, se não tiver lei escrita, porque a produção legislativa é menor, se eu não tiver as leis escritas referentes ao caso, eu busco para resolver o caso de hoje a decisão que foi dada há mais de 60 anos atrás. E essa decisão é respeitada. E o juiz de hoje vai decidir, muito provavelmente, no mesmo sentido que foi decidido lá atrás. Isso é um direito baseado em jurisprudência. Bom, vocês vão ouvir falar muito disso, tá? Na faculdade, que é a força dos precedentes. Não raro, quando você está assistindo um filme norte-americano que tenha casos judiciais, não raro o advogado ou o promotor fala, não, porque no caso fulano versus cicrano foi decidido assim. E o juiz do caso que está sendo decidido ali no filme fala, realmente, se lá foi decidido assim, eu também vou decidir assim aqui. Porque é da cultura norte-americana isso. Lembra que eles têm colonização inglesa. E no direito inglês é a mesma sistemática. Já na nossa cultura latina, de origem portuguesa, altamente burocrática, nós temos lei para praticamente tudo. Tá? Eu não sei se você sabe, mas existe um tipo penal, um crime, de pisar na grama em determinadas circunstâncias. Né? Então você vê que existe uma produção legislativa muito grande. Então, só para te responder, né? E também não ficar elocubrando, acontece sim essa ideia de evolução social e produção legislativa. Só para que não fique em branco, o nosso tipo de direito é classificado como civil law. Né?
que é um direito de base romano-germânica. Tá? Então, Marina, acontece que ainda que não haja uma CLT nos Estados Unidos, você pode ter certeza que o trabalhador lá não fica sem proteção se houver injustiça no caso. Porque certamente haverá julgados anteriores que trouxeram essa proteção. Já no nosso caso, nós temos a lei escrita, que é onde nós vamos buscar a fonte do nosso direito. Tá bom? Espero que eu não tenha desviado da pergunta e podido Não, te professor, não responder. desviou, obrigadão. Beleza. Então vamos adiante. Então existe essa crítica, né, do Boaventura quanto a esse direito autômato, esse direito que perde o seu referencial na sociedade. Um direito que passa a ser um instrumento de mera dominação das classes hegemônicas. Né? Então, esse direito regulatório, puramente regulatório, monista, ele está em crise, segundo Boaventura Souza Santos. Ele está em crise porque ele não responde, ele não corresponde aos anseios da sociedade. Assim sendo, ele acaba causando mais mal do que bem para a sociedade. Tá bom? O que mais que eu quero destacar com o Boaventura? Né? Mesmo que não dê tempo de nós terminarmos isso aqui hoje, sem correria, mas eu acho importante que nós destaquemos esse ponto aqui, ó. Tá aqui para baixo. Acompanha comigo. Essa ideia do capitalismo mundial, acho que dá para a gente ignorar por agora. Essa parte aí que fala sobre a recomposição do direito. O que é essa recomposição do direito? É um repensar da própria ciência jurídica em termos de resultados sociais, né? E essa presença da comunidade, que é muito forte no pensamento do Souza Santos. Ora, um direito que é pensado da sociedade para o Estado, e não o contrário, ele tende a ser um direito que valoriza, que potencializa a ideia de solidariedade e participação social. Tá? Deixa eu responder a perguntinha. A recomposição do direito significa um repensar da própria função do direito na sociedade. Tá? Se você pensar na Grécia Antiga, na democracia direta que havia lá, os próprios cidadãos participavam do processo legislativo. Legal? Legal. Isso é possível hoje? Não. O mundo à época era um mundo menor, né? Hoje o mundo é muito maior em termos de quantidade populacional e tudo mais. Então, o que acontece? Os temas a serem legislados, segundo Souza Santos, aqueles temas que interessam ou que devem interessar para o Estado, eles têm que partir da comunidade. Então, a sociedade leva até o Estado os seus anseios em termos de produção jurídica. E o Estado transforma esses anseios, essas vontades da comunidade, cria as leis e garante a aplicação das leis. Então, esse é um direito no qual a sociedade conversa com o Estado de forma harmônica. Não esse modelo puramente regulatório que os legisladores fazem do jeito que melhor interessa para eles e o grupo ao qual eles respondem, ao grupo hegemônico, ao grupo que domina,
e a sociedade como um todo fica como mera espectadora, sem poder efetivamente participar da produção legislativa. Turma, isso é uma ideia que pode parecer até utópica, né? Eu já vou lá com o apontamento da Marina. Pode parecer uma ideia utópica, mas se houver uma educação no sentido, uma educação cívica, para usar um conceito até ultrapassado, uma educação cívica não de mera obediência, mas uma educação cívica de obediência e participação, né? É possível concretizar, sim. Mas agora vem a pergunta-chave. Interessa para os grupos hegemônicos que isso aconteça? Né? Vou deixar no ar. Tem um apontamento aqui. Tem muitos conflitos de interesse. Sim, existem muitos conflitos de interesse porque isso é natural na sociedade. Ainda mais na sociedade moderna, que é pluralista, né? Nós temos diversas correntes de pensamento. Mas eu acredito, Marina, que existem pontos que são comuns. E aqueles pontos que são incomuns, que, por exemplo, pertencem a uma minoria ou às minorias, por exemplo, o direito da mulher. A mulher é uma minoria na sociedade, né? Aí existe aquele mecanismo de pressão, né? Que nós falamos agora há pouco. Porque democracia não é vontade da maioria pura e simplesmente. Isso é uma democracia formal, que inclusive é perigosa. A democracia substancial é dar ouvidos à maioria sem calar as minorias. Não é? Por exemplo, o STF é um órgão que tem como função balancear essa vontade da maioria com a vez que as minorias também precisam ter, né? Então é nesse aspecto. Ou atender uma vontade que todos tenham em comum. Isso, eu só vou pedir só para você repetir que eu não consegui te ouvir direito. O professor tocou em banda de rock muitos anos e ele ficou meio surdo. Pois não. Eu falei que daí ele pode atender a vontade que ambos têm em comum, tanto a minoria quanto a maioria. Sim, sim. E você sabe que é interessante, porque quando você expõe esse tipo de raciocínio, algumas pessoas dizem quase que instantaneamente, sem pensar. Mas aí vai virar uma ditadura da minoria. Eu não sei que fetiche que as pessoas têm com ditadura, né? Mas não vai virar uma ditadura das minorias, porque o próprio sistema, como você bem colocou, ele dispõe de órgãos que possam fazer essa regulação, né? Olha, Vitória, na prática, pode funcionar. O Sousa Santos ele traz umas experiências que aconteceram, por exemplo, na África do Sul, em alguns lugares daquele país, onde a gente sabe que depois do movimento do apartheid, né, aquela coisa horrorosa que aconteceu, segregação das pessoas e tudo mais, o Estado, por ser da minoria branca, ele não legislava, por óbvio, havia o apartheid, né? Ele não respeitava a maioria negra do país. Então, essas pessoas, que na verdade são os habitantes originais, né, do país, então essas pessoas que eram discriminadas, elas passaram a organizar-se em comunidades. Claro que o Estado organizado não dava ouvidos para os seus anseios. Mas esse pensamento comunitário fortaleceu uma ideia de direito que era mais ou menos localizada, entendeu? Ou essa sociedade organizada, conforme o tempo foi passando e a luta por direitos foi evoluindo, conseguiu, em certa medida, levar os seus desejos até o Estado, até a cúpula do poder do país, né?
tanto que depois de muitos anos, tem a história do próprio Nelson Mandela, né, da luta por direitos na África do Sul, o movimento contra o racismo, você percebe que muitas dessas exigências da maioria, que era uma maioria numérica, mas era uma minoria em termos de poder, né? Isso acabou prevalecendo, sim, naquele país. Né? E isso, nos Estados Unidos também teve uma série de conflitos, e tem até hoje, né? Uma série de conflitos raciais. Na década de 60, isso foi muito mais violento, né, do que é hoje, mas ainda existe, sim. Para quem não conhece a história da África do Sul, por favor, eu recomendo que você procure, tá? A expressão é essa aqui que está aí no chat, é o apartheid, que é o quê? O apartamento, a separação. Por exemplo, pessoas de cor negra não frequentavam o mesmo banheiro que uma pessoa de cor branca. O mesmo ônibus. O mesmo ônibus, mesmos restaurantes. Assim, é o que tem de mais baixo, né, na humanidade, esse tipo de conduta. Porque separa aquilo que na essência é igual, né? Nós todos somos iguais, enquanto seres humanos. Mas houve sim. Não só na África do Sul, houve também na Austrália, quando a Austrália passou a se desenvolver, né? Era uma colônia britânica. Nos Estados Unidos, e em uma série de outros países. Não é isso, não podia nem sentar no banco, não podia, por exemplo, num estádio esportivo, não podia frequentar as mesmas cadeiras que brancos. É assim, lamentável, né? Isso, aquela senhora, agora não vou me lembrar o nome dela também, porque acontecia assim, se o negro tivesse sentado e o branco entrasse no ônibus, ele tinha que levantar e dar o lugar para o branco, e ela recusou-se, não é? A dar o lugar, e foi presa, e isso foi um dos marcos importantes para a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos da América. Aí tem, claro, né, o Dr. Martin Luther King, que é sensacional, né? O sujeito dá a impressão até que ele era um alienígena, né? De tão iluminado que era. Turma, só foi perguntado da chamada. Eu tenho mais 8 minutinhos com vocês. Eu quero só fazer um arremate, tá? Que esse direito, então, com o Souza Santos, esse direito emancipatório, né? Deixa eu colocar aqui na tela junto para a gente ir encerrando. Opa! Esse direito emancipatório, né, numa sociedade contemporânea, embora ele talvez seja difícil, ele não é impossível, né? Ele pode acontecer. Não raro nós vemos em redutos mais restritos é ótimo, né? Falei 2 vezes a mesma coisa. Mas em comunidades menos numerosas, nós vemos que isso tem bastante sucesso e eventualmente pode ser ampliado. Então nós estamos diante de uma proposta de renovação, né? Tá aqui, ó. Uma proposta de renovação dos processos de decisão política, com ampliação das esferas de liberdade e da participação comunitária na esfera pública, de forma, turma, que a produção jurídica, a produção legislativa, não fique restrita àquele grupo, não é, muito seleto de representantes, entre aspas, do povo, mas sim que o próprio povo possa efetivamente tomar as rédeas da produção jurídica e, por que não, definir os rumos da própria política dentro de um Estado. Essa é a proposta básica, de forma muito básica mesmo, né? Inclusive peço desculpa, porque não dá para aprofundar.
Ó, só para falar 2 autores, nós levamos a aula toda. Né? Mas no sentido de que haja um dito que reconheça essas possibilidades. Não é? Direito esse produzido pela própria sociedade. Eu acho assim, turma. E aqui o Weber, essas horas, ele revira na tumba, né? Porque o Weber diz que um dos crimes que o professor pratica em sala de aula é dizer a própria opinião. Mas, assim, a gente também não pode ser cético a ponto de duvidar de tudo, né? O sistema é esse aí mesmo, e sempre vai ser assim, e a gente vai vivendo desse jeito, porque os poderosos, eles vão sempre querer dominar a gente, e não sei o quê. Olha, pessoal, se a gente não tiver esse sonho, né? Porque tudo começa num sonho, não é verdade? Se a gente não tiver esse sonho de um direito mais democrático, de uma sociedade inclusiva, nós que estamos começando agora o nosso estudo do direito, eu diria que a gente já começa, em certa medida, um pouco atrasado no debate, né? Já que o direito tem que ser um instrumento de emancipação social e não de mera dominação. E vamos que vamos. A matéria para a prova vai ficar até o Boaventura Souza Santos, tá bom? Os outros 2 que eu havia separado ficam para o próximo bimestre. Tá? Os slides estão tá... no ambiente conhecer, professor? Desculpa? Esses slides da aula de hoje estão no ambiente conhecer? Vão ser até essa página que está aí na tela, quer ver? Opa. A página... Até a página 5. Tá? Até a página 5. Vamos para a chamada? Para eu poder liberar vocês. Alice. Presente. Alice. Andressa Souza. Andressa Rosa. Aurélio. Presente. Tá. Bianca. Presente. Carmelinda. Presente. Tá. Pode responder no microfone, então, todo mundo, se quiser. César Augusto. Não. Daniel. Dorcas. Jonatas. Eric. Esther. Presente. Beleza. Felipe Menezes. Gabriela. Presente. Gabriele. Giovana. Presente. Henrique. Isabela. Presente. Jorge Américo. Júlia Lamino. Júlio Afonso. Presente. Júnior dos Santos. Cauã. Laiene. Presente. Larissa Sutério. Presente. Larissa Moraes. Leonardo Justo. Lívia Azevedo. Lucas. Maria Antônia Costa. Maria Eduarda Vieira. Maria Eduarda Oliveira. Presente. Maria Eduarda Silva. Presente. Maria Eduarda Ferreira. Maria Helena. Presente. Marina. Presente. Nicolas. Paulo Fernando. Rômulo. Samuel. Presente. Samuel presente. Thaís. Presente.
fazendo denúncias sobre o meu Instagram e eu não tô agredindo ninguém. Eu não tô fazendo mal Eu vou desligar o microfone aqui, tá? Desculpa. Vitória Leal, Yasmin Navarro e Giovanni. Ô, Presente. professor, eu acho que você pulou eu. Como é que é mesmo? Presente. Vinícius Zanardi. Quem que chamou? Desculpa. Eu, Vinícius. Ah, não, já eu pus presença aqui. Beleza. Beleza. Pessoal, obrigado. Fiquem à vontade, então, caso queiram deixar a sala, tá? Qualquer dúvida com relação ao material, me procura. E agora a gente se vê na prova, né? Boa semana, bom feriado. E até a próxima aula.